Então, na semana que vem, nós vamos continuar o nosso estudo, que hoje é a relação entre os dois adventos. Na semana que vem, nós vamos continuar e falar sobre a escatologia à luz da justificação pela fé. É uma sequência de estudos, né? Então, a gente vai terminar essa sequência, depois a gente vai dar uma abordagem diferente também para outros temas da Bíblia, procurando deixar sempre algum vínculo com a salvação, a justificação pela fé. Então, vou pedir para o Bruno passar o slide aí para a gente começar a considerar essa relação entre os dois adventos, tá bom? Na verdade, esse estudo e os anteriores, esses últimos 5 estudos, 4, 5 estudos, eles vêm sendo feitos a partir do conteúdo de uma revista que eu recebi em 1997. Esse conteúdo eu tenho estudado, né? Eu estudei umas 3 ou 4 vezes a revista, mas como eu usei poucas vezes pregando, então eu não tenho ele na memória. Eu sei a ideia central assim, tal, mas eu não tenho ele de cabeça, como outros temas, né? Então o que eu faço? Eu estou usando o PowerPoint para me ajudar, tá bom? Para não perder o fio da meada. Apesar da gente ter uma familiaridade com o tema, realmente a gente precisa desse apoio aí. Então vamos lá. O slide aqui diz assim: a relação que existe entre o Evangelho e o estudo das últimas coisas, quando você lê aí no slide, escatologia, estudo das últimas coisas, né? Escaton é fim, é estudo do fim, né? Das coisas do fim. Então vamos lá, a relação que existe entre as boas novas de salvação, o Evangelho, e o estudo das coisas do fim, é a própria relação que existe entre o primeiro e o segundo advento. Vamos seguir adiante aí. Sua misteriosa encarnação de Cristo, né? Sua vida perfeita, sua morte expiatória, sua ressurreição triunfal, são as boas novas da restauração do homem diante de Deus na pessoa de seu representante pactual, Jesus, o seu representante o seu fiador da aliança. Jesus, ele é o mediador, ele é o anjo da aliança, ele é o fiador da aliança, ou seja, a aliança entre o homem e Deus, né, como era entre Deus e Israel, a aliança é assim. Só que, como o homem não conseguiu, nesse acordo duplo, né, Deus e humanidade, ele não conseguiu nunca render, apresentar a Deus uma perfeita obediência, uma perfeita consagração, um perfeito serviço, um perfeito louvor sempre. Então, evidentemente, o homem ficou sempre nessa relação, sempre devendo. E Deus não devendo nada, quer dizer, ele sempre cumprindo a parte dele fielmente e nós não a nossa. Então, Jesus é o fiador na medida em que ele se apresenta diante de Deus como aquele que cumpriu as condições que nós devíamos cumprir, mas nós não cumprimos. Então, vamos seguir adiante aí. Vamos lá. O estudo das últimas coisas, não é escatologia, não é nada mais e nada menos do que o fruto do que Cristo cumpriu. Como querendo dizer assim, vamos lá, deixa eu tentar deixar isso menorzinho, assim, mais miúdo, mastigado. O estudo das últimas coisas, na verdade, ele já está previsto na vida de Cristo, no ministério de Cristo. As coisas que ele viveu e os episódios pelos quais ele passou, de certa forma, servem como anúncio do que virá. Ou seja, se a gente quiser compreender corretamente os últimos acontecimentos, a gente tem que olhar para a vida de Cristo, para os eventos do Evangelho, os eventos da pessoa de Jesus. Então aqui, os eventos finais serão uma manifestação do que já foi feito. O que Cristo alcançou em seu primeiro advento, ele entregará ao seu povo em seu segundo advento. Quando comparamos esses dois eventos, que é o primeiro advento de Cristo e o segundo, vemos um notável paralelismo. Vejamos. Próximo, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, primeiro advento, vamos considerar isso, primeiro e segundo, tá? Primeiro advento. Em seu primeiro advento, Cristo visitou e redimiu o seu povo. Lucas 1,68 diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Seu povo salvou o seu povo de seus pecados, Mateus 1,21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele
salvará o seu povo de seus pecados. Ou seja, tudo isso acontece em Jesus, né? Ele como nosso representante. Vamos adiante. Perdão. Aqui. Mais um detalhe. Jesus trouxe a justiça eterna, como está em Daniel 9:24 e Marcos 3:15, Mateus 3:15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João Batista o permitiu. Ou seja, Jesus veio cumprir toda a justiça. Ele veio trazer a justiça eterna, como diz em Daniel 9:24. 70 semanas estão separadas ou determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para dar fim aos pecados, fazer a expiação, trazer a justiça eterna e selar o santo dos santos, por aí, sabe? Dar fim à iniquidade, assim. E fala lá, para trazer a justiça eterna. Então, a justiça eterna é Jesus e o que ele fez por nós. Então, seguindo esse slide, diz assim: e com uma só oferta, diz o texto de Hebreus, né? Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Interessante que nós, segundo esse verso, ele já nos aperfeiçoou. Então, todos nós estamos perfeitos pelo que ele fez. Só que, se nós tiver esse significado da perfeição que nós já temos em Cristo, se significasse a perfeição no nosso corpo, o texto não terminaria, Hebreus 10:14, não terminaria dizendo assim, os que estão sendo santificados. Ou seja, se nós estamos sendo santificados, logo nós não somos perfeitos em nós. Essa perfeição que nós já temos, e é nossa, não está aqui. Ela está no céu. É Cristo, a oferta de Cristo por nós. Próximo slide, vamos lá. Então, nós somos vistos como perfeitos por causa da oferta de Cristo, né? Não por causa da nossa vida. Seguindo, então, diz aqui, Cristo aniquilou os nossos pecados, Hebreus 9:26. Ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Aí está escrito imortalidade, eu prefiro a versão incorrupção, pelo Evangelho, né? Assim, é por meio de seu ato, por meio do ato de Cristo, de Deus em Cristo, né? Por meio de seu ato de revelação, deixa eu ver aqui, assim, tem algum erro aqui de digitação. Assim, é por meio de seu ato de revelação, por meio de Cristo, Deus deu a seu povo redenção. Ó. Então, Deus, por meio de Jesus, deu a seu povo o quê? Redenção, salvação, justiça, perfeição. Tudo isso foi dado em Cristo. Em Cristo já aboliu o pecado, já aboliu a morte e deu ao seu povo a vida e a imortalidade. Então, vamos lá. Então, quando o texto diz assim, em Cristo já aboliu a morte, quer dizer, não aboliu em nós, que nós ainda morremos, né? Mas a morte está abolida em Cristo. Então, diz assim, o pecado foi abolido, sim, não em nós, mas em Cristo. Então, a mesma coisa, nós temos já a imortalidade, a vida eterna, mas não está em nós ainda, está em Cristo. Ou seja, nós vamos ter que entender direito o segundo advento. Olha o segundo advento aí, ó. Os apóstolos chamaram o segundo advento de o dia da redenção. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nós estamos selados no Espírito Santo, e daí porque não podemos entristecê-lo, nós somos selados nele para o dia da redenção, ou seja, ele está visualizando o dia da segunda vinda de Cristo. E aí, Hebreus 9:28, é fantástico essa passagem, assim está escrito, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Note, na primeira vez, Cristo também apareceu sem pecado, mas ele levou os pecados sobre si. Quando o final de Hebreus 9:28 está dizendo que ele aparecerá a segunda vez sem pecado, está querendo dizer apenas que ele vem não mais portador dos nossos pecados. Nossos pecados já foram tirados dele e serão depositados sobre o bode Azazel para que ele fique na terra deserta, né? Ou seja, no planeta Terra, quando ficar deserto, durante o milênio, Satanás
como bode Azazel, né, que só aparece depois da expiação dos pecados, ou seja, não tem parte na expiação. Então, alguns acusam a Igreja Adventista de atribuir a Satanás, né, um papel salvífico. Isso é uma mentira terrível. Na verdade, a gente entende, como o ritual do santuário ensina, que depois do dia da expiação, os pecados pelos quais havia sido feita expiação, no dia da expiação, tinha sido concluída e confirmada aquela obra expiatória anual, os pecados eram então cerimonialmente retirados do santuário, colocados sobre o sumo sacerdote, ele transportava até a saída do santuário os pecados sobre ele, os pecados que estavam registrados no santuário. Ele levava cerimonialmente sobre ele, simbolicamente, entenda assim. E ele saía e ele impunha as mãos sobre o bode Azazel e ele era levado por um homem para uma terra solitária, até ele morrer. Isso simbolizava que quando Cristo voltar na segunda vinda, por que quando Cristo voltar? Porque depois que o sacerdote terminava de fazer aquela imposição de mãos e transferir pecados, ele então saía do santuário e aparecia a Israel, levantava as mãos e impunha as bênçãos. Aí lançavam a bênção de salvação sobre aquele povo. Essa aparição do sacerdote saindo do santuário diante da congregação de Israel para abençoá-la com a bênção de salvação equivale à segunda vinda de Cristo. Ele saindo e se mostrando ao seu povo, ele sumo sacerdote nosso, Jesus, e dando a bênção de salvação. Então, depois, quando ele aparece na segunda vinda, ele já não tem mais pecado sobre ele. Os pecados foram lançados sobre Satanás, para ele pagar pela parte que ele tem Samuel, nos nossos pecados. Pode falar. existe algum momento da questão do santuário aí, se Deus não perdoou o povo de Israel? Existiu algum momento que houve isso ou não? Sempre Deus perdoou. Então, no dia do juízo investigativo, os registros históricos, né, os estudos dos historiadores da Bíblia, né, os teólogos que são formados em história, estudam a história de Israel, do Antigo Testamento e tudo mais, dizem que nunca houve um tempo em que o sumo sacerdote tenha morrido lá dentro, no juízo investigativo. Porque o que acontece? Como ele ia representando Israel, caso Israel não tivesse o perdão dos pecados, ele morria, o sumo sacerdote morria. Só que nunca morreu, entendeu? Nunca houve um episódio em que o sumo sacerdote tenha morrido no dia do juízo investigativo durante o cerimonial. Não tem esse registro, que ele tenha sido morto porque houve um pecado em Israel, sabe? Então não tem isso. Então a gente é levado a lembrar aquele texto que fala assim, que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quando perdoarei o meu próximo? Até 7 vezes, ele achava que estava, né, exagerando, né? Vou ser bem folgado no perdão para Jesus admirar a minha misericórdia. Aí Jesus falou: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, como querendo dizer assim, é infinito, né? Você perdoar toda vez que alguém pecar contra você. E não é fácil, né? Mas é o dever, é cristão, né? É o dever cristão fazer isso. O fato é que, nesse questão, deixa eu ver, volta um slide aí, deixa eu ver se acabou. Isso. Só para isso. É só isso, mas pode ir para adiante. Então, só para entender, quando Jesus vier, ele virá sem pecado aos que o esperam para a redenção. Então, os escritores do Novo Testamento interpretavam o segundo advento como o dia do juízo, o dia da redenção, etc. Né? Então, esse evento final, a gente chama escatológico, né? Do escatom, do fim, esse evento é tão importante que ele aparece constantemente nos escritos do Novo Testamento. Nesse slide, por exemplo, diz assim que todos os que amam sua vinda receberão naquele dia a coroa de justiça. Aí o artigo, né, usa o texto de 2 Timóteo 4,8 de Paulo, né? Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, quer dizer, não é só para mim que o Senhor vai dar, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, a coroa da justiça é prometida para todos os que amam a sua vinda para ser entregues nesse dia, quando ele vier. Então, aqui, Gálatas 5, verso 5, diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, você vê o vínculo da justiça
com o evento final, o vínculo da vida com o evento final, o vínculo da salvação, a redenção, com o evento final, segunda vinda de Cristo, por aí, né? Vamos seguir adiante para a gente comparar, vamos seguir adiante, para a gente ver essa questão das características da primeira e segunda vinda. Aí, nesse próximo slide, diz assim, naquele momento, né, no momento da segunda vinda, os crentes das eras passadas e os vivos serão aperfeiçoados juntos, ninguém vai antecipar ninguém. Isso é interessante para rebater o argumento perfeccionista, que é alguns adventistas, né, que fazem uma leitura equivocada das escrituras e também dos livros de Ellen White. Eles deduzem que eles se dividem em dois grupos. Um grupo deduz que dá para viver perfeitamente hoje, dá para atingir uma perfeição, uma vida perfeita sem pecado hoje mesmo. Outros atribuem esse momento de auge da espiritualidade dos salvos, antes da vinda de Cristo, imaginam que isso vai se dar na chuva serôdia, entendeu? Alguns mudam isso. Outros dizem que antes do fechamento da porta da graça, os salvos já estarão vivendo à altura de um Deus vivo, assim, de tal forma que não vão pecar mais. Aí fecha a porta da graça e já entra, assim, numa vida perfeita e plena. Só que esse texto de Hebreus não permite isso. Por quê? Ele diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, falando dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a perfeição se dará comigo, com você e com os que morreram, os heróis da fé no passado, quando? Na segunda vinda. Entendeu? Só nesse momento. A perfeição vai ser atingida em nós só na segunda vinda. Antes da segunda vinda, a nossa perfeição está em Cristo, não está em nós, é nele, entendeu? Não é aqui, é lá, é em Jesus, no céu. Então, outro texto aí de Filipenses 3:12 também diz, Paulo diz assim, não que já a tenha alcançado, ou que não ainda, né? Ou que seja perfeito. Não que eu seja perfeito, ele continua dizendo, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também já preso por Cristo Jesus, já alcancei por Cristo Jesus. Então, existe uma perfeição que Paulo diz, né, eu não alcancei, essa daí, do Hebreus 11:40. E existe uma que Paulo fala, já alcancei, essa é de Cristo, aquela que Cristo é por nós, entendeu? A nossa perfeição que está nele. É uma perfeição minha, tua, que te pertence, mas pela fé. Fé, gente, é a certeza das coisas que se esperam. Se essa justiça, essa perfeição é algo que está nele, e nós temos, é nossa pela fé, quer dizer que não está aqui. Porque eu espero, ela não está aqui. Ela é por vir. Né? Vamos seguir adiante o próximo slide aí. Aí nós temos mais. Hoje o estudo é pequeno, tá? Vamos lá. Quando Cristo vier pela segunda vez, será tirada de seu povo a corrupção do pecado, para que eles, ou para eles, a morte, o seu povo, né, a morte, será absorvida pela e serão transformados para a imortalidade. Então a morte será absorvida na vitória final. E eles serão transformados para a imortalidade. Então, é na segunda vinda. Vamos seguir o próximo slide. Essas coisas que nós já temos em Jesus, não temos em nós, vamos ter só na segunda vinda. Uma evidência forte é esse texto sequencial aí de 1 Coríntios 15. É o texto que vai do verso 50 até o verso 56, se eu não me engano. Está escrito assim, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, nosso corpo. Agora ele vai falar de outra coisa além do corpo. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, ele está falando do corpo e da corrupção. Quando ele fala a corrupção, ele está falando da corruptibilidade, do anseio pelo pecado, da inclinação pecaminosa, da nossa natureza corrupta. Entendeu? Ele não está falando da morte em si. No primeiro ponto, sim, carne e sangue não pode dar o reino de Deus. Corpo, físico. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Opa, aí é caráter. Aí não é caráter, aliás, aí é questão de espiritualidade. Então, continua. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta.
porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, então estou falando primeiro da ressurreição, né? E nós seremos transformados. Aí continua, porque convém, quer dizer, ou importa, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, né, quando o que é corrupto, ou seja, a nossa pecaminosidade, se tornar impecaminosa, incorruptível, e nossa mortalidade, ou seja, nosso vigor, ou nossa força, a gente sabe que não dura para sempre, a gente morre, né? Quando nossa vitalidade, né, nossa vitalidade que é mortal, a gente tem vida, mas a vida é passageira, se revestir de imortalidade, portanto, uma vida para ser eterna, né? E quando isso se cumprir, né, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal da imortalidade, então, agora presta atenção agora, o finalzinho, isso é importantíssimo. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Note bem essa pergunta agora. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E eu quero que você preste atenção o que é o aguilhão. Onde está, eu vou seguir. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Vamos só parar um pouquinho para considerar assim, o aguilhão da morte é o pecado. Nós só vamos poder dizer onde está, ó morte, o seu aguilhão, e o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, nós só vamos poder perguntar em tom de triunfo, onde está, ó morte, o teu aguilhão, que é o pecado? Onde está o pecado no fim das contas? Só na transformação. Porque até lá nós continuaremos com o pecado. O pecado só vai sumir de nós. O pecado só sumirá de nós naquele dia. No dia da transformação. Num piscar de olhos. Porque enquanto esse dia não chegar, nós continuaremos mortais tanto quanto corruptíveis. Ou seja, nós continuaremos passíveis de morte tanto quanto passíveis do pecado. Ou sujeitos ao pecado. Porque o pecado está em nós. Entendeu? Samuel, Até a segunda vinda. Fala, Tintim. acho que eu queria que você explicasse a questão da carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, seremos transformados, que nem você falou aí, Sim. mas nós seremos transformados, a carne e o osso, o sangue será transformada ou vai ser um corpo diferente? Isso vai ser transformado. O nosso corpo vai ser como o corpo angelical. Tem um texto que antecede esse que nós estamos lendo aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e devido à sua pergunta não fazer parte das respostas que tem nos versos aí do nosso estudo, né, nos slides, é que eu estou abrindo a Bíblia aqui comigo. Então eu estou com a Bíblia aqui, eu vou abrir no verso 38 em diante. 1 Coríntios 15, 38 em diante. Quem já tem a Bíblia aberta, vai para a Bíblia. Quem não tem a Bíblia aberta, anota aí. 1 Coríntios 15, verso 38 em diante. Diz assim, eu vou ler, tá? Diz assim, ó. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a carne, e a cada semente o seu próprio corpo. Porque ele fala assim, semeia-se morte, mas colhe-se, né, vida, uma coisa assim, sabe? Eu vou voltar um pouquinho. Diz assim, ó. Eu vou voltar um pouco. Oi, fala. É o tempo, né? Um minuto é o tempo, dá tempo? Dá tempo? Acho que não, né? Não dá tempo. Vamos fazer o seguinte, ó. Gente, dá uma pausa agora, ó. Vamos dar uma pausa agora. Aí a gente dá um break nesses 40 minutos e eu vou mandar o link para vocês. Presta atenção. Isso, todo mundo que tá aqui, vou mandar um link, tá bom? Volta pra gente acompanhar.